E aí, pessoal, meu amigo, minha amiga, mais uma questão agora comprida. Tinha que ter fôlego para ler essa questão. É uma questão, pessoal, que ela assusta na hora da prova ali. Você vai estar tenso, né? Teus concorrentes do lado, etc. Mas você tem que ter calma, porque a questão ela é comprida, mas ela é de fácil resolução. A gente vai ver aqui. Então, na hora da prova, não se afobe com o tamanho da questão. Eu já escutei, Rogério, peguei a prova, tinha 30 páginas, 40 páginas. Calma, pessoal, a questão está grande, você tem que acertar 40. Então, calma, leia a questão inteira. Se é matéria que você estudou, e a gente vai ver aqui, ação popular novamente, vá com calma. Você tem condições de acertar. Não se assusta com o tamanho da questão. O tamanho dela pode ser grande, mas ela em si pode ser de fácil resolução, beleza? Então vem cá. Olha só, é uma questão recente, né, cobrada em 2019, Fundação Getúlio Vargas, que fala para a gente, ó, Giuseppe, né, italiano, veio ainda para o Brasil, veio ainda criança para o Brasil, juntamente com seus pais. Então ele é Giuseppe, olha só, italiano. Poxa, então ele não é brasileiro, não está naturalizado. Se é italiano, a gente vai ver, o estrangeiro não tem legitimidade ativa para ação popular. Caramba, é o examinador já querendo te pegar. Olha a maldade, olha o coração peludo. Então, Giuseppe veio ainda criança para o Brasil, juntamente com seus pais. Desde então, nunca sofreu qualquer tipo de condenação penal. Constituiu família, sendo pai de um casal de filhos nascidos no país. Possui, olha só, possui título de eleitor. Pô, peraí, ele é italiano, veio para o Brasil e tem título de eleitor? Calma. Ele nunca deixou de participar dos pleitos eleitorais, embora tenha se naturalizado brasileiro. Então ele é brasileiro naturalizado. Vira a maldade? Ele começa aqui com italiano, aí você já pensa que ele é estrangeiro, não é cidadão brasileiro, mas ele vem depois aqui e fala que ele se naturalizou brasileiro na década de 90. Mas ele não se sente brasileiro. Puxa vida, mora aqui e não se sente brasileiro. Nesse sentido, Giuseppe afirma que é muito grato ao Brasil, mas que, apesar do longo tempo aqui vivido, não partilha dos mesmos valores espirituais e culturais do Brasil. Ele não partilha. Giuseppe mora em Vitória, Espírito Santo, e descobriu o envolvimento do ministro de Estado Alfa em fraude, em uma licitação, cujo resultado beneficiou indevidamente a empresa de propriedade de seus irmãos. Indignado com tal atitude, Giuseppe resolveu, em nome da intangibilidade do patrimônio público e do princípio da moralidade administrativa, propor ação popular contra o ministro de Estado Alfa, ingressando no juízo de primeira instância. Então, ele entrou com ação popular no juízo de primeira instância da Justiça Comum, não no Supremo Tribunal Federal. Vou deixar aqui embaixo assim, não no Supremo Tribunal Federal. Sobre o caso, com base no direito constitucional e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinar-lhe a afirmativa. Então, ó, ele quer a resposta do direito constitucional e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Perceberam, então, a maldade? O examinador vem falando que o Giuseppe é italiano. Fala, opa, se é italiano, é estrangeiro, não cabe ação popular. Depois ele fala, o Giuseppe se naturalizou brasileiro. Opa, e vota frequentemente, tem título de eleitor. Então ele é cidadão brasileiro com título de eleitor. Aí ele ajuizou uma ação popular contra ministro de Estado. É a mesma discussão da questão anterior. Fala, olha, ação popular contra o presidente da República tem que ser no Supremo? Não, pode ser, pode não. É para ajuizar no juízo de primeiro grau. Beleza. Se o presidente da República, legitimado passivo de uma ação popular, responde em primeiro grau, o ministro de Estado também, né? Não tem lógica. Quem pode o mais, pode o menos. Então vamos resolver a questão aqui. Vamos tirar algumas informações para a gente poder conversar com a questão e ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos lá. Então ele tem título de eleitor, olha só, o Giuseppe, ele tem título de eleitor. Se ele tem título de eleitor, ele pode ajuizar a ação popular. Beleza. Só que ele
não se sente, pessoal, brasileiro. Ele não partilha dos mesmos valores espirituais e culturais dos brasileiros. Eu trouxe aqui uma tabela para a gente poder conversar sobre isso. Ele ajuizou uma ação contra ministro de Estado. Só que ele ajuizou essa ação no juízo de primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal, diz o enunciado. Será que pode isso? Nós vimos que pode. Tá? Antes da gente partir para as alternativas, a gente precisa diferenciar população, povo, porque senão a gente vai ter dificuldade para resolver as alternativas. Que essa questão ela trouxe uma misturada aí, mas a gente consegue resolver. Eu vou tentar deixar disponibilizado esse material no canal. Você vai e baixa, depois você consegue ler com calma também em casa, numa revisão, tá? Então vem cá. Olha só. O que a gente precisa saber então? Segundo o livro do professor Juliano Bernardes e o Olavo Ferreira, o que eles falam para a gente? Olha, que povo é um conjunto de pessoas com capacidade jurídica para exercer direitos políticos. Então, povo são as pessoas que têm capacidade jurídica. Nação, quem tem vínculos comuns. Então, por exemplo, vínculos religiosos, vínculos culturais. Então, se você tem um grupo de pessoas que partilham do mesmo vínculo religioso, isso é chamado de nação. É essa a ideia. E população, pessoal, quer dizer número total de indivíduos, pouco importando se eles compartilham ou não. Então, só exemplo aqui, tá? O nosso amigo aqui, o Giuseppe, eu vou colocar com a letra G, o Giuseppe, ele não compartilha os valores, ele não compartilha dos valores do brasileiro. É isso que o enunciado está falando para a gente. Se ele não compartilha, ele não pode ser considerado como nação. Ele não pode. Mas ele pode ser o quê? Considerado população, e como ele tem título de eleitor, ele pode ser considerado povo. Então, o Giuseppe, se estiver rápido aí, pessoal, pior que o vídeo é gravado, né? Se fosse aula ao vivo, ou saudade da aula ao vivo. Mas vamos lá então, vou falar devagar. O Giuseppe aqui, ó, o nosso amigo, que quer ajuizar a ação popular, ele pode entrar no conceito de povo e ele pode entrar no conceito de população, porque população pede só o número total de indivíduos, mas ele não é considerado nação, porque ele não compartilha dos mesmos vínculos. O enunciado fala isso para a gente. Beleza? Então, eu vou deixar esse material disponibilizado, tá? Então, vamos lá. Povo tem capacidade jurídica para participar e tem direitos políticos. Ele tem título de eleitor. Ele é nação? Não, nação tem que compartilhar dos mesmos valores comuns, podem ser religiosos, culturais. Ele já falou que não compartilha, ele mora aqui, mas ele não compartilha com isso. E população? População ele também compartilha, ele faz parte da população, porque a população é o número total de pessoas que vivem ali. Tendo vínculo comum, não. Beleza? Então tá bom. Então a gente volta aqui para a tela e agora a gente vai resolver alternativa por alternativa. Essa questão ela é maior, então ela exige realmente um tempo maior para resolver, mas isso não vai atrapalhar não, você vai chegar forte lá. E se cair na prova novamente, rapidinho. E se cai na prova uma questão assim, uma questão comprida, você fala, meu, eu estou acostumado a resolver questões assim. Você fica tranquilo, resolve a questão, corre pro abraço. Vamos lá então. Alternativa A vai falar assim para a gente: a ação não deve prosperar, uma vez que a competência para processá-la, então a ação não deve prosperar, porque a competência para processá-la e julgá-la é do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos que não. A competência é do juízo de primeiro grau, sim, é jurisprudência dos tribunais superiores. A alternativa A está errada já na primeira parte. Aí falta legitimidade ativa para o autor da ação. Não falta, não. E falta, aqui está errado também, não falta porque ele tem título de eleitor. Se ele tem título de eleitor, ele é considerado cidadão. E se ele é cidadão, ele pode ajuizar ação popular. Tá? Então, a alternativa A está errada. Alternativa B, a ação deve prosperar. Opa, parece que é a correta. Porque a competência para julgar a ação popular em tela é do juízo
de primeira instância da justiça comum. Show de bola. E o autor da ação tem legitimidade ativa. Puxa, que legal, porque ele é cidadão no pleno gozo de seus direitos políticos. Aqui vem a pegadinha, né? Se você não estivesse preparado, mas agora você vai estar. Muito embora ele não faça parte da nação. Ele não faz parte da nação porque ele não compartilha os mesmos valores. Lembram disso, né? Nação precisa compartilhar os mesmos valores. Ele não compartilha. Então, realmente, olha só aqui, voltar para gravar. Nação, ele não participa, ele não compartilha, porque ele não tem os mesmos valores, mas ele faz parte da população e ele faz parte do povo. Então, realmente, a questão está correta. Muita gente, com certeza, perdeu essa prova por não saber essa diferença entre nação, população e povo. Você não erra mais. Rogério, eu vou assinar lá então. Vou correr para o abraço. Calma, caramba. Vamos olhar a questão toda. Não vamos deixar passar a questão de matéria que a gente estudou. Alternativa C. A ação não deve prosperar, uma vez que a competência para julgar a mencionada ação popular é do Supremo Tribunal Federal. Pé! Nós vimos que não é do Supremo, é do primeiro grau. Muito embora não falte legitimidade ad causa para o autor da ação, que é cidadão brasileiro. A segunda parte está correta, mas a primeira está errada, não é no Supremo, é no primeiro grau. Alternativa D. A ação deve prosperar. Opa, está correto até aqui, porque a competência para julgar a ação popular em tela tanto pode ser do juiz de primeira instância, da Justiça Comum, quanto do Supremo Tribunal Federal? Não, nós vimos que não. O Supremo Tribunal Federal não tem competência. A competência é do juízo de primeira instância. E não falta legitimidade ad causa para o autor da ação, já que ele integra o povo. A segunda parte está correta, mas a primeira não é o Supremo não, é primeiro grau. Então, realmente, a alternativa correta é a B. Pessoal, perceberam? É uma questão comprida, mas de fácil resolução. Eu vou deixar o material, então você sabe a diferença entre nação, povo e população, mas você nem precisaria chegar ali, porque o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar a ação popular ajuizada por cidadão contra ministro de Estado. Se ele já não tem competência contra, em face do presidente da República, e dirá entre ministro de Estado. Beleza? Uma questão comprida, mas ela é fácil de resolução. Bons estudos e bora para cima do exame.